nos vem em mente quando falamos de submissão? Será que nos damos conta do quanto nos tornamos submissos? Do quanto abrimos mão deliberadamente da nossa liberdade? No século XVI, o jovem Etienne de la Boétie levantou uma série de questões que ainda hoje ecoam na nossa maneira de viver. O tirano pode estar em um sistema político, mas também em uma droga, uma tradição, um modismo, um mentor. Mas por que nos submetemos? Por que um consegue mandar em milhões? Servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade? Tema desta série do Café Filosófico. Numa só coisa, estranhamente, a natureza se recusa a dar aos homens um desejo forte. Trata-se da liberdade. Um bem tão grande, tão aprazível, que perdem todo o seu gosto e sabor corrompidos pela servidão. A liberdade é a única coisa que os homens não desejam. E isso por nenhuma outra razão, julgo eu, senão a de que lhes basta desejá-la para a possuírem. Como se recusassem conquistá-la por ela ser tão simples de obter. O que pensamos ser a liberdade e por que lutamos por ela? Por que a liberdade fascina tanto? Por que este é um conceito tão importante? E por que é que algumas pessoas veem na liberdade uma ameaça a ponto de quererem destruí-la? Bom, antes de mais nada, em qualquer dicionário filosófico, nós vamos encontrar algumas definições. E podemos partir do pressuposto de que a liberdade ela é sedutora, pois ela dialoga com 3 aspectos. O primeiro, a liberdade ela expressa um desejo. A liberdade é um desejo das pessoas se autodeterminarem, das pessoas fazerem as suas escolhas, percorrerem os seus caminhos sem maiores cerceamentos. Um segundo ponto é reconhecer que a liberdade é uma necessidade. A liberdade ela é necessária para que as pessoas possam realizar efetivamente o que creem ser as suas potencialidades. E com isso, as pessoas vão muitas vezes, nesse aspecto da condição da necessidade da liberdade, vão atrelar-se a um plano mais amplo, pela política, um plano mesmo metafísico, religioso, ou até num plano estético. E um terceiro aspecto, a liberdade é uma escolha. A liberdade, nesse campo, ela se localiza como um espaço finito, no qual você tem que pensar dentro de certos âmbitos, dentro de certos limites, quais são as minhas escolhas possíveis. E falar de escolhas possíveis não significa que seja um caminho menos complexo. Não significa que seja um caminho menos difícil. Então, isso posto, também quero pensar que desde a tradição filosófica da modernidade, a ideia de liberdade está associada com a teoria política. Ela é política porque, ao mesmo tempo que eu defendo e que eu aspiro viver em liberdade, ela também é o argumento para que eu possa me colocar como antagonista àqueles que detêm o poder e que, pelo próprio exercício do poder, muitas vezes são os responsáveis por cercear esta minha liberdade. A liberdade, ou a sua interpretação, é um projeto político que estava nos gregos, mas que também ganhou novos revestimentos com os pensadores modernos, como Etienne de la Boétie, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Por que a invenção da liberdade moderna é esse argumento tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão contraditório? Poderoso porque é em torno da liberdade que o poder se justifica. Os poderes existem ou devem estar sustentados na questão da liberdade. E ele é contraditório, porque é em nome dessa mesma liberdade que muitas ações são feitas, inclusive negando o direito de expressão, de organização, de associação, que pudesse desestabilizar os governos. Em suma, a liberdade ela não é única e muitos dos seus inimigos dissimulam ser seus defensores. Esse é o ponto que nos incomoda. A servidão voluntária, como escreveu Claude Lefort, é um conceito inconcebível,
É um conceito que forja o acasalamento entre palavras que causam repugno na própria língua. E isso serve apenas para designar o que ele classifica como um fato político aberrante. Ora, o que é que causa esse fato político aberrante? O que é que leva as pessoas a abrirem mão da sua liberdade ou de não lutarem por ela? Chamaremos a isto covardia? Temos o direito de afirmar que todos os que assim servem são uns míseros covardes? Como não é covardia, poderá ser desprezo? Poderá ser desdém? Quando vemos não já 100, não já 1000 homens, mas 100 países, 1000 cidades e 1 milhão de homens submeterem-se a um só, todos eles, servos e escravos, mesmo os mais favorecidos, que nome que isto merece? Covardia? Ora, todos os vícios têm naturalmente um limite além do qual não podem passar. 2 podem ter medo de 1, ou até mesmo 10. Mas se 1000 homens, se 1 milhão deles, se 1000 cidades não se defendem de um só, não pode ser por covardia. A covardia não vai tão longe. Da mesma forma que a valentia também tem os seus limites. Um só não escala uma fortaleza. Que vício monstruoso, então, é esse que sequer merece o nome vil de covardia, que a natureza nega ter criado e que a língua se recusa a nomear? O fato político aberrante é que não estamos dispostos nem mesmo a lutar pela liberdade. É isso que incomoda tanto no argumento de La Boétie. Recuperando um pouco mais, na Antiguidade, voltamos a Platão. Na República de Platão, portanto, nós estamos falando da passagem do século V para o século IV a.C., há uma teorização sobre as formas de governo, sobre o modo de viver na cidade justa e feliz. Platão, como vocês sabem, recebeu inúmeras leituras, à direita, à esquerda, ao centro. Feito isso, nos interessa pensar que nessa república, Platão trata das formas de governo e das degenerações na forma de governo. Ao explicar os que negam a liberdade, ele faz uma crítica radical à democracia. Claro que a democracia para Platão não é a mesma, nem tem o mesmo sentido e nem a mesma concepção no mundo grego do que a nossa. Mas, de qualquer forma, tem algumas coisas que nos servem como pistas. A democracia é criticada não por ela mesma, mas pelo que ela permite acontecer, a origem da tirania. Num diálogo que Sócrates está dialogando com Glauco, ele escreve: Pergunta Sócrates: porventura não é a ambição aquilo que a democracia assinala como bem supremo à causa da sua dissolução? Glauco: que bem é esse? A liberdade. Ora, em outro instante dessa mesma obra, Platão diz que a democracia é o mais belo dos regimes para quem olha de fora, mas ela expõe a população à emergência dos tiranos, que surgem para defendê-la quando, na realidade, eles são escravos de si mesmos. E não há castigo pior para um povo do que ser escravo de quem não é senhor de si, mas escravo dos seus infindos desejos. Viver em liberdade, mesmo desejando-a, mesmo considerando-a uma necessidade, tem os seus riscos. E o principal deles é não ser vigilante, nem defensor de um espírito que precisa ser cultivado e valorizado. 2.500 anos depois de Platão, mais de 500 anos depois de La Boétie, a questão volta-se a nós mesmos. Queremos e sabemos defender a liberdade? No Brasil, entretanto, nós temos o péssimo hábito de não chamar as coisas, nós não chamamos os ditadores pelo nome de ditadores. Não falamos do ditador Castelo, o ditador Costa e Silva, o ditador Médici, o ditador Geisel e o ditador Figueiredo. Temos ruas, avenidas e bairros falando de presidentes. Como tratá-los como presidentes se o que os legitimou no poder foi a quebra do parâmetro constitucional? A transição iniciou-se quando o regime militar mostrava seu esgotamento. E essa transição, ela foi feita de acordo com a vontade do Geisel, uma abertura lenta, gradual e segura. A transição nos prometeu muita coisa. Há um conjunto de interpretações que permite pensar que a sociedade brasileira paga o preço da anistia possível. Sem punição aos desmanos, nos habituamos à impunidade
e a perpetuação da tortura, a ocorrência de chacinas e linchamentos em diferentes partes do país em pleno período democrático. Pior, parece que a sociedade não se incomoda efetivamente com isso. No próximo bloco. Um sonho, um projeto político ou mesmo uma utopia não deve ser avaliada apenas por seus resultados finais. Depois da ditadura militar, vivemos o mais longo período de liberdades políticas. São mais de 30 anos. Tivemos conquistas com a redemocratização. A lei da anistia, a volta dos exilados, o fim. Mas ainda hoje, há vozes pedindo a volta dos militares. Onde e como ficaram as memórias da ditadura no processo de construção de nossa liberdade democrática? Porque muitos suspiram pela volta do chicote. Nós tínhamos a expectativa de termos as liberdades políticas, resolver as constantes crises econômicas, sobretudo com a inflação e o problema da dívida externa, combater as desigualdades sociais e o perverso sistema de concentração de renda que ficou muito mais agudo durante a ditadura. E a combinação entre viver um sistema e da dependência internacional, promover reformas sociais, como a pauta da distribuição de terras, que era muito forte nos anos 80, e combater a desigualdade social e regional, era uma equação difícil de ser experimentada. Mas o importante é que ela foi sonhada e desejada por setores importantes da sociedade brasileira. Um sonho, um projeto político ou mesmo uma utopia não deve ser avaliada apenas por seus resultados finais, mas, sobretudo, pelo tanto que ela pode acalentar e produzir expectativas na sociedade. O Brasil sonhava com um futuro. Nesse ponto, o projeto de país grande dos militares era reformulado na expectativa de promover a integração de milhões de brasileiros à condição de cidadãos, como simbolizou o discurso de Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição de 1988 e defini-la como a Constituição Cidadã. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Mas, depois das grandes expectativas, vêm as frustrações. Os principais grupos políticos que atuaram na redemocratização, todos eles chegaram ao poder. Os partidos mais consolidados estiveram ou estão no poder central, nos estados e nas cidades. PMDB, PT e PSDB. Todos eles foram responsáveis por conquistas importantes, mas também por fracassos retumbantes. Podemos apontar liberdades políticas, dizimar práticas condenáveis, como a corrupção, a inércia, é aquém da expectativa da população. E do lado de fora disso, ficaram aqueles que foram poupados pelo silêncio acovardado, pelo não enfrentamento e a não condenação das mazelas do período ditatorial. Foram poupados aqueles que eram defensores do regime e que participaram diretamente dentro do regime militar. Então, temos aí um exercício de esquecimento e de silenciamento, porque a ditadura permaneceu como um lugar circunscrito ao passado. Os danos feitos a uma geração de pessoas, as vítimas que foram torturadas e aqueles, como indígenas e trabalhadores do campo, que foram mortos apenas, entre aspas, porque estavam atrapalhando os grandes projetos governamentais. E até recentemente, antes da Comissão Nacional da Verdade, sequer eram contabilizados como vítimas da ditadura. Mas o silêncio diante da truculência ditatorial não é total. Se a memória sobre a ditadura não atingiu um grande contingente da população e, consequentemente, justifica que tenha gente pedindo a volta dos militares, eu quero insistir que temos inúmeros relatos memorialísticos e ficcionais sobre as difíceis experiências da ditadura e o modelo da abertura política. A transição causou uma interdição. Nós não falamos suficientemente do nosso passado e construímos relações dentro dessa paz promíscua.
que mata todos os dias centenas de pessoas. E ao final de um ano, mais de 50 mil pessoas morrem em nossa violência cotidiana, excluído o trânsito. Isso é só homicídio. E essa paz promíscua gerou também uma situação, inclusive no modelo político, onde a lógica do primeiro governo civil, a lógica dos governos de coalizão, levou a esse imbróglio onde é uma paz promíscua, onde vencedores e vencidos convivem sem saber muito bem por que convivem. O conto A Mancha, de Luiz Fernando Veríssimo, traz a história de Rogério, ex-exilado político torturado pela ditadura. Anos depois, de volta ao país, convive com familiares, alguns deles defensores da ditadura. Num churrasco, Rogério ouve de um amigo também ex-preso político. Houve uma guerra que a vizinhança nem notou. Mal ouviram os gritos. No fim da guerra, nenhum território tinha sido conquistado ou cedido. E vencidos e vencedores pegaram seus mortos e seus ressentimentos e voltaram para os seus respectivos países, que é o mesmo país. Mais estranho do que guerras que não resolvem nada é essa nossa paz promíscua. Vencedores e vencidos convivendo sem nunca saber bem quem é o quê. Outra passagem desse mesmo conto mostra uma conversa de Rogério, que agora mora em um condomínio com a sua filha. Não era este país. Não era esta falsa paz. Eu nem conhecia sua mãe e já pensava em você e no mundo que eu queria lhe dar naquele tempo. Você não existia e já era a minha causa, a minha primeira causa. Não consegui. Quebrei a cara ou quebraram meu nariz. Em troca, eu te dou este gramado, este sol, este lago, este país, este pai. Todos artificiais, mas o que você vai fazer? A nossa paz em separado. O país verdadeiro, minha filha, fica do lado de fora da cerca. Mas os seguranças estão armados e têm ordens para atirar. Esse é um outro dado de uma experiência histórica que a redemocratização não conseguiu vencer. A segregação que, desde o passado escravocrata, incomoda o país e expressa suas mazelas e seu infortúnio. Constatar isso é muito simples, né, gente? Difícil é as pessoas aceitarem as mudanças de uma ordem quase sempre estática. Nesse lugar, também os conservadores foram beneficiados, pois os governos não mexeram a fundo em nenhum elemento que produzisse uma efetiva ruptura dessas condições. Os mínimos movimentos de mobilidade social dos tempos recentes, entretanto, nos dão a dimensão de como é difícil conviver com quem até outro dia estava apartado do mundo e segregado em nossa dinâmica quase simpática de sermos perversos. Ora, por que vivemos essa simpatia dessa perversidade? Podemos dizer que aqui fantasiamos soluções simplistas. A identidade nacional, ou o que quer que se diga a respeito disso, em torno do país do futuro, produziu uma série de estereótipos que parecem nos redimir. Um país que oscila permanentemente entre a crença e a descrença em si mesmo. Quando qualquer coisa é errada, isso só acontece no Brasil, mesmo que aconteça em toda a parte do mundo, mas a gente fala, só acontece no Brasil. Mas dá um pouco de trela para a conversa, você vai ver, uma hora isso muda. Ora, é um ciclo, é numa conversa de minutos, as pessoas oscilam dessa passagem, dessa expectativa um tanto quanto ufanista e uma lógica extremamente decepcionada. E ainda esperamos a expectativa do olhar estrangeiro e das grandezas que tem no Brasil. A maior floresta, o melhor povo do mundo, as pessoas mais simpáticas e assim por diante. O que isso nos revela, gente? A dificuldade de conviver com processos e a aposta brasileira nas soluções imediatistas. Essa seara em que os defensores da ditadura ou do retorno dela estão inseridos. O país, nos dias atuais, não consegue reconhecer-se nem mesmo nos seus famosos clichês. Nós estamos passando por tempos minimamente curiosos. Nós temos o esgarçamento das relações, a expressão sem pudor de muitos ódios, e, em especial, do autoritarismo como sendo o discurso mais fácil e mais automático para resolver os impasses do momento atual.
Lamento dizer, mas o autoritarismo não é a solução, mas ele é a ampliação dos problemas. A democracia, por mais difícil que ela seja, e lenta, ela ainda é o caminho e exige a sua defesa cotidiana, e não o silêncio e a cumplicidade com aqueles que querem destruí-la. Para os problemas da democracia, nós devemos resolver com mais democracia, com seu fortalecimento e compreensão de que existem limites e de que existem regras. No próximo bloco. Trocamos a crítica pelo xingamento, a divergência pela voracidade em destruir e reduzir a pó o nosso oponente. Nem sempre o tirano está personificado na figura de um ditador. Há mais tiranos entre o céu e a terra do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Basta ver o que circula nas redes sociais. Há um discurso assustador no ar, que é o discurso da antipolítica. Na Argentina, em 2001, naquela crise, eles criaram, as manifestações populares, que todos se vajam, como eles dizem, que partam todos, bradaram os argentinos. Esse é um grito, todos quem? Todos os políticos. Que é um grito que está aqui no Brasil, que está por Madrid, está em Washington, está na Turquia, está em Hong Kong. A política foi tomada de assalto. E nós temos uma dificuldade de pensar que os partidos ou o altruísmo dos políticos possa existir. E isso não é apenas no Brasil, mas é uma crise de confiança generalizada. E com isso nós temos um período assustador, perigoso, de crescimento de fanatismos, crescimento dos fascismos, de grupos ultraconservadores que parecem ter perdido qualquer incômodo em expressar ideais problemáticos. Por que existem os defensores da ditadura? O que buscam e qual é a expectativa deles? Por que celebrar o chicote como saída, como solução? Um deles, sua liberdade no estado de natureza. A busca da garantia vital, da segurança vital, é que fez com que as pessoas abdicassem. Mas temos que pensar, muito tempo depois, que a vida não está garantida na vontade do tirano. A vida está garantida quando nós aprendemos a viver com os diferentes e quando nós aprendemos a viver em conjunto, por mais que aquilo contrarie as minhas expectativas iniciais. Outra hipótese, recuperando o argumento inicial do Lavoisier, e sequer ele admite que seja esse, é a covardia. A covardia daqueles que não podem experimentar a conquista do outro, que aparenta não querer comprometer-se com nada e que simplesmente se cala diante do mundo. Por sentirem-se protegidos em seu discurso pela certeza da impunidade e pelos equívocos das nossas lideranças democráticas de todos os níveis e estirpes e grupos partidários. E a nossa liberdade ela está ameaçada por, pelo menos, 3 eixos. Um político, outro econômico e o outro que tem a ver com as mudanças culturais e sociais deste momento. Falando um pouquinho de economia. A América Latina passou por uma década de crescimento estupendo entre os anos de 2000 e 2010 e podemos esticar até 2013. A crise vem chegando em 2014 e 2015. Nesses últimos anos, temos visto, e não é segredo para ninguém, a crise econômica, o desaceleramento, e aí até mesmo um certo retrocesso. A mesma democracia e com o convívio com as regras de mercado asseguraram essas conquistas, é vista hoje como uma ameaça ao que foi conquistado. Entre 2000 e 2010, segundo dados da ONU, quase 500 milhões de pessoas deixaram a linha de pobreza no mundo e quase 8% delas estavam no Brasil. E com a crise que estamos vivendo, há o claro risco de perder estes avanços alcançados nesse período de expansão econômica. E uma multidão ameaçada também é combustível para oportunistas
que não prezam a democracia. A nova classe média, mais numerosa, empoderada e conectada, é um desafio para os governos e é um desafio para os analistas políticos. Nada mais fácil do que culpar o outro pelas nossas mazelas, pois o que se viu foi uma expansão econômica contraditória e pouco sistemática quanto à garantia das conquistas sociais. Ganhou-se o direito ao consumo, mas não o direito à cidadania. Então nós temos muitas forças se movendo e que também vivemos um tempo de menor paciência e de maior urgência. Os grupos, eles atuam de formas organizadas e desorganizadas simultaneamente. O desemprego, a queda dos rendimentos e a interrupção dessa mobilidade social das maiorias são fontes para muitas das frustrações populares. Então, é isso que ajuda a explicar também aonde é que algumas pessoas que defendem certas soluções ortodoxas têm encontrado amparo. Porque a incapacidade do Estado para saber menos em boa parte dos países da América Latina. A corrupção, artimanhas e hipocrisia dos poderosos são agora mais difíceis de ocultar graças às novas tecnologias de comunicação e informação. E, nesse sentido, governos paralisados, partidos políticos inertes que não conseguem dar respostas para as novas demandas. Pensando agora uma mudança do ponto de vista das práticas culturais que o mundo virtual nos trouxe. Esse mundo virtual traz uma nova maneira de ler o mundo. E essa nova maneira de ler o mundo, ela é estranha, porque ela é sem mediação, é a lógica imediata. Nós somos infantilizados e pouco afeitos à crítica, pouco afeitos ao contraditório. Trocamos a crítica pelo xingamento, a divergência pela voracidade em destruir e reduzir a pó o nosso oponente. E esse é o paradoxo. A maior liberdade que nós temos de pensar e de expressar não produziu maior autonomia de pensamento crítico. Produziu, ao contrário, o encurtamento de visão e cerceamento às diferenças. Busca-se uma uniformidade que tiraniza. O contra um do La Boétie deveria ser atualizado, porque o tirano não é uma pessoa, mas é um modo de pensar e agir. Hoje em dia vivemos uma situação tal que todos podem emitir opinião sobre tudo. É uma falsa sensação de participação. É uma falsa sensação de acesso à informação. Por quê? Essa é a distração básica. Enquanto vamos vivendo o esgotamento das diferenças e uma incompreensão em relação ao outro, a outra cultura, a outros modos de viver, a outras práticas que passam pelas questões religiosas, pelos afetos, pelos costumes e por aí vai. Vivemos esse paradoxo, né? Uma sociedade onde todos falam e ninguém escuta. Muitos escrevem e poucos leem, nem mesmo os posts no Facebook. As pessoas veem o título, já vai lá, compartilha, e aí polemiza, vira uma verdadeira guerra sem minimamente ler aquilo que está sendo tratado. Ou vai lá e busca uma informação, uma notícia que vem de 2002 e posta, e a pessoa toma. É isso que eu faço, até mesmo por estar empoeirado, você sabe que aquele livro é mais antiguinho. Aquela informação não é a informação que corresponde ao seu cotidiano. Nós passamos a ter, nos últimos anos, uma cisbar. Nós estamos dentro de um espaço onde a diferença parece que não deve existir. Parece que eu tenho que destruir o outro. Parece que eu tenho que destruir a divergência. E a escolha parece ser sempre assim. A possibilidade de conjugar a primeira pessoa do plural, o nós. Então, a experiência poderosa de se mostrar sem recalques, como as redes sociais nos trazem, sem superego, transcendeu as redes sociais e contribuíram para esse clima sombrio que nós estamos vivendo. E o risco que nós temos não é a sociedade polarizada. O problema é supor que um lado tenha que vencer e silenciar o outro. A invenção de inimigos ajuda a manter tudo como está. Agora,
A democracia é conflito, isso não é novidade para ninguém. Mas ela também é produção de consensos. E é isso que essa perspectiva que nós perdemos. Liberdade de expressão não é liberdade de dizer qualquer coisa. Eu tenho que respeitar a dignidade humana. Eu tenho que respeitar o outro. Esse é um dos princípios basilares da convivência social. Agora, a gente não pode esquecer jamais que a sociedade brasileira foi e é marcada pela violência. Violência que vem desde os seus primórdios. Contra os indígenas, contra os negros, contra os imigrantes, contra os diferentes. A cultura do ódio apenas amplia essa condição da violência. E o que a internet tem feito é potencializar essas tensões. E a internet, quero deixar bem claro, ela não é a culpada. Óbvio que não. Os culpados são aqueles que estão usando a internet para fazer isso. Porque ela é um meio que velozmente propaga todo tipo de coisas interessantes a delírios coletivos e algumas doses de insanidade que nós temos vivido. No próximo bloco. Os homens são o que fazem de si mesmo, disse o Sartre. Não é fácil eliminar um corpo. Uma vida é fácil. Uma vida é cada vez mais fácil. Mas fica o corpo como lixo. Um dos problemas dessa civilização. O que fazer com o próprio lixo? As carcaças de automóveis, as latas de cerveja, os restos de matanças. O corpo boia. O corpo vai dar na praia. O corpo brota da terra como na Argentina. O que fazer com ele? O corpo é como lixo atômico, fica vivo. O corpo é como plástico, não desintegra. A carne apodrece e ficam os ossos. Forno crematório não resolve. Ficam os dentes. Ficam as cinzas. Fica a memória. Ficam as mães. Como na Argentina. Por que não a ditadura? Por que não a volta do chicote? Por que não a tutela? Porque eu acho que nós já somos minimamente crescidinhos e nós temos o direito a pensar e sermos donos do nosso nariz. Não queremos que se repitam as experiências traumáticas, dolorosas, extremamente marcantes que a ditadura nos deixou. Por que eu preciso ser livre? Eu quero pensar não como La Boétie, que eu entrego a liberdade, mas eu quero pensar que a liberdade é esta necessidade. E o desafio que nós temos de construir a liberdade implica também o desafio de pensar politicamente. Ou seja, eu sou capaz de atrair uma multidão que estava distante de mim pelo mundo virtual. O que acontece depois da passeata? Cada um volta para sua casa. O que é mais frequente é que não exista nenhuma organização com a capacidade de dar seguimento às exigências e levar adiante o trabalho político, que é complexo, mas que ele é muito pessoal e mais cansativo. Não se constrói a defesa da democracia se nós não tivermos um contato mais humano, mais direto, e termos organizações capazes de fazer um trabalho político à antiga, cara a cara, todo dia. Por que o diálogo é tão poderoso? Porque eu não tenho a resposta prévia. O inesperado pode acontecer. E é nesse inesperado que eu posso convencer e ser convencido. É nesse lugar e é nesse espaço que eu tenho que expor as minhas convicções e também aprender a perceber os limites da outra pessoa. E não impor ao outro o que deve ser a minha vontade, o que deve ser a minha compreensão de mundo e a minha leitura de realidade. Em vários circuitos eu tenho escutado, e muitas vezes no circuito da rede social, que os que defendem o retorno da ditadura só o fazem porque faltou a eles aulas de história. Eu diria que os que pensam assim são otimistas. Vamos pensar no nazismo. Por que existem movimentos neonazis? Faltou ensino ou condenação àquele processo? Quantas obras foram produzidas por Hollywood? Teríamos enfrentado o mal ou teríamos contemporizado?
O discurso da condenação ao nazismo não fez com que o assunto e que os grupos nazistas possam se constituir uma ameaça. Ora, o que eu quero dizer com isso, de uma maneira análoga, que não bastam aulas de história e filmes que condenem a ditadura. É preciso colocar o dedo na ferida e combater diuturnamente os que defendem o autoritarismo como solução. E a maioria que clama por isso, desconfio. Mas para ele também tem que haver um caminho. E o caminho não é simples, mas é não permitir que ovos de serpente sejam chocados. E essa não é uma responsabilidade dos professores de história, mas uma demanda ética e moral que exige o compromisso de todos. Por que lutar pela liberdade? Por que condenar os que defendem a volta da ditadura? Porque merecemos, porque desejamos e devemos nos comprometer com o viver na pluralidade, no compromisso ético e na liberdade. E eu acho, sinceramente, que isso é possível. Mesmo assim, temos uma questão. O que é mesmo a liberdade? Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. É um paradigma, na verdade, né? Porque cada vez mais que o tempo passa, a gente vê mais pessoas tendo acesso a meios de informação, expondo a sua opinião, e essa opinião cada vez menos carregada de reflexão. A reflexão exige tempo. E tudo que as redes não permitem é que você tenha tempo. Porque parece que tem sempre acontecendo coisas mais interessantes ali, na tela, do que você ter a oportunidade de parar e pensar com seus próprios botões, né? Parar e pensar e fazer uma análise a respeito do seu próprio posicionamento. A reflexão é uma tarefa elitista. E ela sempre foi. A filosofia é elitista, né? Me perdoem os filósofos que pensem de uma outra forma, mas ela é. O comportamento de manada, ele é um dado porque as pessoas também querem poder... poxa vida, o que eu quero mesmo é ligar o meu rádio, dançar minha música, escutar o que eu quero para poder espairecer. Porque ela não quer estar de frente com ela mesma. E aí o meu otimismo é assim, que algum choque de reflexão, ou que algum choque, por exemplo, nas aulas, nas escolas, nas conversas familiares, né? É que eu fico assustado quando um pai e uma mãe vê o filho bradando que vai resolver na porrada, né? E ele fala assim, é isso mesmo, né? Gente, por favor, né? Menos, né? É evidente que não. Agora, eu entendo que uma criança não tenha o campo da reflexão para poder controlar os seus instintos. Agora, eu não posso supor que um país onde a população já não é mais predominantemente jovem, um país que terá uma população cada vez mais envelhecida, um país que tem uma mudança, né, nas suas taxas demográficas, né, por faixa etária, esse país tem que ter tido tantas experiências e tantas vivências. E essas vivências, é isso que eu também quero insistir, são apenas 30 anos de democracia. E é muito pouco. E em 30 anos nós já passamos por tantas coisas. Não todas ruins, muitas coisas boas também. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender. É tentar filtrar as coisas e valorizar. Por isso, vamos pensar que a construção e essa possibilidade de gerar uma reflexão, ela está no meu alcance, está no seu alcance, está no alcance de todos. Eu acho que todos têm condição, no seu trabalho, na sua circunstância, no seu próprio ofício, minimamente fazer indagação. É isso que eu quero? É isso que é possível? É justo? É isso que eu imagino? Então, é esse exercício de produzir algum deslocamento entre as nossas respostas fáceis e aquilo que queremos almejar para construir uma sociedade diferente. O dado concreto é, tá bom? Não, não tá bom. Então, nós temos que imaginar soluções e temos que ser criativos e temos que ter a paciência de construir as soluções. A sedução do autoritarismo está de que eles sozinhos podiam resolver assim. Porque eu não preciso convencer ninguém, basta eu dizer e a vontade será cumprida. Você não acha que a liberdade é um processo? Porque a gente confunde liberdade com ter, com ser, com ideal. Eu acho que liberdade é um processo na vida de cada pessoa.
ela vai se descobrindo a liberdade para ela. Não existe um modelo, né? É um processo. E as pessoas vão descobrindo os seus próprios limites e vão se construindo nessa experiência da própria vida, né? Os homens são o que fazem de si mesmo, disse o Sartre, né? Então, uma criança vai tendo aptidões, vai demonstrando certas práticas, vai sendo incentivada para algumas e reprimidas para outras. É esse lugar que ainda tem uma autonomia para que eu possa fazer escolhas. E essa autonomia vai dizer ou ajuda a gente a entender um tanto do que a sociedade, um tempo específico, nos dá uma dimensão. O fato de nós vivermos o século XXI, tendo passado pela experiência da ditadura, nos dá a dimensão de falar por que a ditadura não deve ser desejada, né? Então é por isso que porque os homens também aprendem, não apenas no que ele vive pessoalmente, mas naquilo que ele viveu que outros grupos e outras sociedades experimentaram. Não que vamos todos repetir, ou que vamos todos evitar, mas teremos sempre este caminho. E aí eu concordo contigo, é um processo. Provavelmente, se eu perguntar a você se você se sente mais livre hoje do que quando você tinha 18, provavelmente as pessoas dizem que sim. Mesmo que a fantasia seja a publicidade, ser jovem, né? O jovem faz tudo o que quer, a hora que quer, e parece-me, talvez não tenha tanta a clareza de que aquela liberdade, ou de que a liberdade era efetivamente a liberdade sonhada, ou a liberdade que ela podia, do que eu tenho hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também posso dizer que, por alguns critérios, eu posso fazer algumas escolhas, não todas. Eu queria que você discorresse um pouco sobre liberdade e ilusão. Eu posso dizer que, às vezes, tem uma certa idealização em torno da liberdade. E é nessa idealização que você possa chamar a atenção de uma certa ilusão. Eu quero distinguir, porque a idealização em torno da liberdade é quando as pessoas falam assim, ou diretamente, ninguém é livre. Porque todos nós estamos cerceados por alguma coisa. Pelo relógio, pelo horário de trabalho, pela família, pela conta no fim do mês. Ora, eu sei que eu tenho restrições. Quando eu estou falando em liberdade, eu não posso supor, e aí acho que é o seu sentido, ou se não for o seu sentido, é o que eu vou dar ao sentido da ilusão, uma capacidade ou uma ilusão de liberdade que não está no meu alcance. Eu posso ter a ilusão de ser livre, bater asas e voar. Eu posso ter a ilusão, mas eu não tenho nenhuma das condições de bater asas e voar. Então, o que me resta, não a mim, mas a outros que já fizeram, inventar formas para o homem voar. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a liberdade, como um fato, e como um dado filosófico, como um dado social, como um dado político, como um dado cultural, a liberdade ela só pode estar dentro da capacidade humana. Querer não é poder. Querer pode ser um passo para poder. E acho que, às vezes, as pessoas, para poder criticar a liberdade, fazem essa reflexão. Agora, eu sou capaz de fazer liberdade, por exemplo, eu sou capaz de fazer escolhas. Por exemplo, hoje vocês decidiram vir aqui. Eu poderia ter ido diretamente ao bar, né? Ou eu posso ir ao bar depois. Eu posso preparar a minha aula ou não preparar a minha aula. Eu posso decidir que eu vou continuar namorando ou eu vou separar. Eu posso decidir que eu vou mudar de cidade ou não. Todas essas escolhas implicam riscos. E eu vou calcular todas elas. Então, o fato de eu ter pensado nesses riscos, e aí a minha advertência, a reflexão nessa noite, é que eu tenho que calcular quais são os riscos desse discurso autoritário que está dentro de nós. Então, a liberdade, para mim, não é uma ilusão. A liberdade é uma condição, voltando e insistindo, para que eu possa me afirmar como humano, né? E aí, claro que alguém fala assim, mas ele está essencializando, né? Tá, sim, eu estou essencializando nesse momento apenas para facilitar a nossa reflexão, para facilitar a nossa compreensão de que eu sou o outro também. Esta e outras palestras você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Eu só sou livre quando todos puderem
viver e que todos puderem expressar-se de uma forma que a minha liberdade também esteja assegurada. E é isso que eu acho que nos envergonha a todos aqui no Brasil. Mais do que os escândalos recentes e essas coisas. É a nossa insensibilidade ou a nossa, inclusive, incompetência em resolver situações que se arrastam há séculos.